Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. E nós finalizamos ontem falando a respeito do lamento de Davi pela morte de Absalão, seu filho. Absalão que o traiu, né? Que trouxe tanta coisa ruim, matou Amon, né? Agora ele usurpa e toma o reinado de Davi, né? O texto fala que Davi ele foge, né? E por fim, depois de uma tremenda guerra, né? De grande conflito, Absalão é morto por Joabe. E aí a notícia chega até Davi. Davi começa as suas lamentações, diz que ele ficou muito abalado, foi para o quarto e ele ficava no portão da cidade. Começou a se ouvir o choro e o lamento do rei. Nisso chega quem? Joabe, o capitão Joabe, né? Que tinha os seus defeitos, né? Mas era um homem fiel a Davi. Ele tinha bastante liberdade com Davi, tamanha o tempo de trajetória dos dois, né? E aí nós podemos ver que logo que ele chegou, veio a notícia de que o rei chorava, né? E chorava muito, lamentava muito a morte de Absalão, né? E aí diz que a alegria que daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entravam na cidade sem chamar atenção, como se tivessem envergonhados e fugido de uma batalha. E aí o texto fala, né, que Davi cobria o seu rosto e lamentava: ah, meu filho Absalão, e Joabe não aguenta isso. O texto fala que Joabe foi até o quarto do rei e disse: hoje salvamos sua vida, a sua, dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas e concubina, e no entanto o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Pare de amar os que te odeiam e odiar os que te amam. Hoje deixou claro a todos os seus comandantes e soldados que esses não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor ficaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar os seus soldados, pois juro pelo Senhor que se não for, nenhum só deles permanecerá aqui essa noite. E aí, diante dessa convocação de Joabe, ou seja, diante da intimidade que eles tinham, né? Joabe, ele vem, ele confronta o rei e ele chama o rei para a realidade. Ou seja, Davi estava, tomado pelos seus sentimentos de uma tamanha insanidade, né? Que Joabe precisa falar dessa forma. E aí o texto fala que Davi, ele saiu e ele sentou-se à entrada da cidade e a notícia se espalhou de que o rei, né, estava ali, todos foram vê-lo, consolá-lo pela morte de Absalão e tudo ficou bem, né? E aí nós podemos ver que a notícia se espalhou e logo, né, que o reino, né, de Judá se reúne e diz: por que nós estamos demorando em trazer o rei de volta? Absalão é morto, né? Então todo Israel entra de comum acordo, e principalmente a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, né? E trazem Davi de volta, né? E aí Davi volta a Jerusalém. E aí nós podemos ver quem entra em cena de novo. Nada mais, nada menos que Simei. Lembra dele? Aquele que ficou amaldiçoando o rei quando o rei estava fugindo de Absalão? Pois é, olha aqui o Simei novamente. E veja só, Simei, filho de Gera de Baurim, da terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar boas-vindas ao rei, né? E aí o texto fala que ele pede perdão ao rei, né? Ele se curva diante do rei e suplica: ó meu senhor rei, por favor me perdoe, que essas coisas terríveis que o teu servo disse, sei o que eu pequei, por isso eu vim aqui, fui a primeira pessoa a atravessar todo Israel para receber o Senhor meu rei, né? E aí Simei
né, faz todas aquelas honrarias, e os soldados de Davi olham para aquilo e falam, rei, nós devemos matá-lo, Simei deve morrer, né? E aí Davi fala, não vamos tratá-lo, né, da forma que vocês acham que ele deve ser tratado, né? E aí o texto fala que Davi poupa a vida de Simei, e Davi muito nos ensina a não pagarmos com mal, né? Pode ver que ele nos ensina a lidarmos com as adversidades, né? Lá quando Simei amaldiçoou ele disse, é uma permissão de Deus, não, deixe ele do jeito que ele está. E aqui quando Simei vem e se arrependa numa falsidade, ao meu ver, uma falsidade tremenda, nem mesmo assim, Davi não desce ao nível de Simei, Davi poupa a vida de Simei, né? Então, muito temos que aprender aqui com o rei Davi. E aí nós vamos ver o encontro de quem? Dele e Mefibosete. Lembra que eu falei ontem que nós vamos ver no texto que Ziba, no capítulo 16, nós vamos ver que Ziba, né, diz para Davi que ele não quis acompanhar Davi e que ele, né, tinha esperança de recuperar o trono de Saul, lembra? E aí agora nós vamos ver, né, que Davi reencontra Mefibosete e ele disse, o texto fala que ele não tinha lavado os pés nem feito a barba, né? E aí Davi perguntou para ele, por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele disse, meu senhor rei, meu servo Ziba me enganou, pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse o acompanhar, pois o senhor sabe que sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir, mas sei o que o meu senhor rei é como um anjo de Deus para mim, portanto faço o que lhe parecer melhor. E aí nós podemos ver que Davi fala, olha, eu dividi os teus bens com Ziba, e aí ele disse, dê tudo a ele, diz Mefibosete, para mim basta saber que meu senhor, ó rei, voltou para casa em segurança. Olha que coisa linda a declaração de Mefibosete, né? E aí, Davi recebe também a bondade de um homem chamado Barzilai, né? Diz que era um homem de Gileade, né? E este homem era bastante idoso, ele era um homem de posses, né? E ele tinha 80 anos, ele era rico e ele providenciou alimentos para o rei durante toda a estadia dele em Manaim, né? E aí Barzilai, quando percebe que Davi está pronto para retomar, né? Recuperar o seu reinado, Davi chama ele para ir para Jerusalém, e aí ele diz, sou idoso demais para ir com um rei a Jerusalém, tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma, a comida e a bebida já não tem sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores, seria apenas um peso para o meu senhor, ó rei, atravessar o Jordão com um rei é honra suficiente para mim. Olha só quantos companheiros fiéis Davi adquiriu durante a trajetória dele, né? Muitas vezes são em meio às adversidades que vamos conhecer amigos fiéis, escudeiros, pessoas que estão conosco, independente da circunstância. E Davi descobre aqui essa pessoa fiel, bondosa em Barzilai, né? E aí ele atravessa o Jordão, se despede de Davi e volta, né? E começa a discussão aqui no final do capítulo 19, né? E a rebelião de Seba, diz que ele era um homem perverso e ele inflama todo Israel, né? Para que desprezasse Davi. Enquanto Judá traz Davi como rei, o restante do povo de Israel é contaminado, né? Por este homem perverso chamado Seba. E aí rapidamente Davi diz, temos que agir, porque senão será pior o mal que Seba vai fazer, muito pior do que o que Absalão fez. E aí rapidamente se reúne o comandante, né? E aí
Davi vai mandar eles no encalço, né, de Seba, até que eles conseguem alcançá-lo, né? Ele se esconde numa cidade. Uma mulher sábia, vendo a fúria de Joabe, todo o exército que vinha para cima da cidade, diz: olhe, vocês vão nos massacrar aqui, nós somos fiéis a Davi. E aí Joabe diz: então entregue para nós este homem que se escondeu aí, chamado Seba, porque ele é perverso. E essa mulher vai, conversa com os anciões e eles entregam a cabeça de Seba ao comandante, e aí eles voltam para Jerusalém. No capítulo 21, nós vamos ver Davi vinga os gibeonitas, né? Quem eram os gibeonitas? Vamos lá atrás, lembrar de Josué capítulo 9, lembra do início das conquistas? Os gibeonitas viram que eles seriam a próxima cidade a ser conquistada por Josué, então eles se vestem, sabe? E chegam lá com aquela lamúria de que andaram muito e queriam fazer aliança com Israel, que eles vinham de um tempo, um lugar muito distante, e aí eles não consultam ao Senhor e fazem aliança com os gibeonitas. Está lá em Josué 9. E aí esta aliança é desonrada por Saul. Saul mata, quase que extermina todos os gibeonitas. E no reinado de Davi, no capítulo 21, nós vemos que vem uma grande fome sobre o povo, e Davi vai consultar a Deus. E Deus fala para Davi: foi a aliança que vocês fizeram lá no tempo de Josué com os gibeonitas e que não foi honrado por Saul. E aí Davi chama os gibeonitas e pergunta para eles: o que podemos fazer para reparar o mal que a casa de Saul fez? E aí ele diz: olha, a única coisa que nós queremos é que seja executado homens da casa de Saul. Eles falam: prata nem ouro resolverão a questão entre nós e a família de Saul. E aí Davi não tem escapatória. Ele poupa a vida de Mefibosete por causa de Jonathan, a aliança que ele tinha com Jonathan, mas entrega Armone e Mefibosete, né, os 2 filhos de Saul, e também os 5 filhos, né, de Mereba, que era, na verdade, filha de Saul, esposa de Adriel, né? Então são 7 da casa de Saul que são executados pelos gibeonitas, e o texto fala que quando isso acontece, né, no final do capítulo nós podemos ver que a fome cessa, depois Deus atende a oração do povo, né? E nós vamos ver por último a batalha com os gigantes, onde Davi mais uma vez persevera. Senhor, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã, que o Senhor esteja conosco em toda a nossa trajetória, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.